Bom, gente, bom dia ou boa noite. Hoje a gente vai fazer alguns ajustes de retoque, tá? Não seria na luz, coisa do tipo, mas para a gente eliminar algum tipo de ruído visual. Já vou explicar o que é isso, tá? Vamos primeiro abrir essa foto aqui que a gente tratou os níveis de luz e sombra. E a gente vai eliminar alguns ruídos que seriam aquelas informações visuais que estão na sua imagem e que estão roubando a atenção, podem roubar ou poluir simplesmente a imagem, mas estão prejudicando um pouco ali na composição. Você desejaria que aquele objeto não estivesse na imagem. Desde uma lixeira, um extintor, o seu ex-namorado. Tudo bem? Em publicidade isso é muito comum, a gente faz retoques, a gente elimina rugas, alguns fios de camiseta que estão para fora, é, fio de microfone, às vezes é ruim, mas acontece. Em jornalismo, esse é um assunto um pouco delicado, porque assim pode envolver questões éticas, tá? Você eliminar objetos ou personagens, por exemplo, da sua composição. Teve o caso da diretora, eu não vou lembrar agora o nome dela, do Democracia em Vertigem, que ela foi acusada e ela assumiu que ela modificou uma fotografia. Se eu não me engano, ela eliminou algumas armas de uma fotografia que ela mostrou no documentário. Isso, eticamente falando, assim, é uma falta gravíssima, tudo bem? Lembra também uma cena de um filme que se chama, acho que O Abutre, cujo ator principal tem um nome impronunciável, em que é um cara, um freelancer, que ele tem uma empresa, depois ele abre uma empresa ali, não vou dar spoiler, de um estilo de jornalismo meio Cidade Alerta, sabe? Aquela coisa meio apelativa, meio apelativo. E aí tem uma cena que ele movimenta um corpo, acho que foi de um acidente, para dar uma fotografia um pouco melhor. Eticamente falando, isso é um absurdo, tá? Você não pode nem interferir ali na ação que está acontecendo, muito menos na pós, tanto na captação quanto na pós, porque pode gerar esse tipo de debate ético na profissão de vocês, tá? Mas aqui não é o caso, isso aqui seria uma fotinha que eu fiz de viagem, então a gente vai chegar aqui, vou pegar esse aqui, esse exemplo para começar, que seriam essas pedras, eu imagino que sejam pedras, aqui no canto, exagerei no zoom, um pouquinho menos, pronto. Onde eu vou eliminar essas pedras aqui da minha composição. Não chega a estar chamando tanta atenção, né? Mas estar chamando a atenção no gerúndio, mas a gente vai eliminar ela com a ferramenta pincel de recuperação para manchas, o nome gigantesco, que seria a letra J do seu teclado, tá? Só apertar a letra J, ele vai selecionar. Tudo bem? A primeira opção, não a última. Depois eu falo da última. Isso aqui funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente vai criar uma camada extra. Tá? Vem aqui nesse quadradinho, criar uma nova camada. Vamos desabilitar esse cadeado, me incomoda. Vamos trabalhar nessa camada que a gente vai renomear para ajustes. Beleza? E você tem que se certificar de que essa opção aqui em cima, ó, mostrar todas as camadas, está habilitada, porque a gente vai trabalhar numa camada de transparência. Se ele não conseguir ler o que está para baixo, ele vai trabalhar em cima da transparência somente e não vai acontecer nada. Tudo bem? Então o que a gente quer fazer é remover esses objetos daqui. Primeira ferramenta, parece esse band-aid aqui, a gente tem que trabalhar com uma pincelada só. Aqui em cima a gente tem três opções em tipo. Tipo, sensível ao conteúdo, é o que eu mais uso, já falo por quê. Criar textura e correspondência por proximidade. Vamos utilizar essa agora. Qual que é a característica assim, dessa opção que a gente tem na ferramenta? Teoricamente, ela vai selecionar aquela imagem que você escolher, que você passar o pincel, e vai se basear no entorno dela e na sua uniformidade. Quanto melhor a uniformidade do entorno do objeto, melhor, porque aí vai gerar um certo padrão e ele vai conseguir preencher aquele vácuo que a gente vai criar, porque a gente vai eliminar o objeto, com aquele padrão ao redor. Teoricamente, ele serve especificamente para isso. E a opção sensível ao conteúdo é quando você não tem um padrão muito grande. Tudo bem? Eu vou acabar utilizando mais essa opção, mas eu vou começar com correspondência por proximidade. Então vamos ver aqui, vou dar até para diminuir um pouco esse pincel. O segredo aqui é você fazer a seleção do objeto com uma pincelada só. Como assim? A partir do momento que você aperta o botão esquerdo do mouse, você não solta até você terminar. Então vamos lá. Acho que eu consegui fazer isso só numa ida, sem precisar voltar. Vamos soltar.
Não gostei muito do resultado. Vamos fazer de novo. Isso aqui depende da pincelada que você aplica, tá? Vamos passar mais uma vez aqui, vamos soltar. Fez um trabalho ok. Vamos ver como é que ficaria na opção sensível ao conteúdo. Vamos passar aqui. Aí a gente solta. Fez um trabalho melhor na minha opinião, tá? Essa opção aqui realmente ela acaba sendo um pouco mais competente na aplicação, tá? Aqui a gente tem outra opção para eliminar, seria essa pedra um pouquinho mais saliente, um pouquinho mais para fora. Vamos passar dessa vez com sensível ao conteúdo direto. Eu acho que ele vai fazer inclusive um trabalho melhor. Acho que eu já passei por tudo, beleza? Vamos soltar. Perfeito, tá? O que você tem que analisar é o seguinte, você tem que analisar se de perto não tem qualquer tipo de resquício da imagem original, ou não tem qualquer tipo, depois eu vou mostrar como é que ficaria um cursor muito marcado, que isso é feio, dá para ver de longe. Quando você analisa a sua imagem de perto e você não consegue ver nenhum tipo de demarcação um pouco mais forte do brush ou objeto remanescente, é que ficou ok. Nosso objetivo aqui é fazer um ajuste, tá? Não é enganar a perícia da Polícia Federal, coisa do tipo, tá? Então, de perto, me parece um trabalho bastante satisfatório. Se a gente der o Ctrl 0 aqui e voltar a imagem para o seu enquadramento original, dá para ter a menor ideia de que a gente tenha eliminado qualquer coisa aqui, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, que eu vou mostrar um outro modo de eliminar isso aqui. Só um detalhe, tá? Eu vou eliminar a camada aqui de baixo, aliás, a visibilidade. Pronto. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente trabalhou até agora, tá? É por isso que é bom a gente trabalhar numa outra camada que não a foto original. Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl Z. Opa. Pronto, voltei. Por quê? Porque agora eu vou tentar eliminar essa pedra com uma outra ferramenta da mesma família. Vamos clicar aqui. Vamos nessa terceira opção que parece um patchzinho que você cola, sabe? Vamos segurar aqui e a gente vai fazer o quê? Isso aqui é parecido com a ferramenta laço, que a gente vai ter que desenhar uma linha em torno do objeto. Não precisa ser tão preciso assim não, tá? Olha, olha aqui, vocês podem perceber que eu não estou sendo muito preciso, longe disso. Aqui ficou ruim, vamos fazer de novo. Chegou no final, eu emocionei. Pronto. Vamos soltar. Até exagerei que fui demais para cima ali. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar, a gente vai arrastar e pegar uma referência que a gente espera que substitua. Bem, pode ser aqui. Vamos soltar. E aí o Photoshop fez um processamento legal, porque de novo, não existe nenhuma marca. Qual que é a diferença dessa ferramenta? A parte chata é você ter que desenhar o entorno do objeto. A parte boa, ele faz o cálculo para fazer uma adaptação da luminosidade e da cor, tá? Então você não tem problema, como por exemplo, deixa eu voltar aqui. A gente tem uma seleção que eu peguei de uma região próxima aqui. Aqui poderia ser um azul um pouco mais claro, um verde um pouco mais claro. A hora que eu colasse, daria essa quebra de informação, sabe? Uma parte um pouco mais clara aqui, rodeada por uma parte um pouco mais escura. É perfeitamente normal, especialmente numa outra ferramenta que eu vou mostrar numa próxima aula, que é essa ferramenta carimbo, ou stamp em inglês, tá? Aqui não acontece pelo seguinte motivo. Lembra de deixar isso aqui marcado, se não tiver, tá? A amostragem de todas as camadas. A gente tem essa opção cores aqui. No meu caso, o que eu fiz deu certo e não tivemos problema. Se você perceber que deu um problema de coloração, você pode aumentar um pouquinho esse parâmetro. Ele está em 3, tá? Eu costumo deixar ele em 0 na verdade, tá? Mas eu deixei em 3 aqui, acho que ele fez até um trabalho um pouquinho melhor, tá? Mas normalmente eu aconselho deixar em 0. Vamos apertar Ctrl D para desfazer a seleção. De novo, a gente copiou com as duas ferramentas, a gente fez o ajuste com as duas ferramentas. Só um detalhe que eu indico é o seguinte, tá? Quando você for substituir, opa, uma parte aqui por outra, tá? Pegar a textura de uma outra região, eu não aconselho você a pegar uma parte que tem uma característica muito marcante, como por exemplo essa parte branca aqui, ó, dessa ondinha, sabe? Para evitar padrões. Você vai, isso pode ser desde uma mancha numa árvore, na madeira, uma onda, enfim, qualquer tipo de objeto que você consiga perceber, a pessoa copiou dali
e colocou aqui aquela parte, tá? É para não entregar tanto a edição. Vamos dar o Ctrl 0, tá? E agora eu vou mostrar como é que o Photoshop ele consegue eliminar de maneira automática, tá? No caso a gente vai, deixa eu ver, vamos tentar eliminar essa garota. Não, falei que eu ia ajudar vocês a eliminar o ex-namorado de vocês da fotografia de viagem. Para isso a gente vai ter que duplicar a camada base, tá? Ctrl J. A gente duplicou a camada porque se eu não fizer isso ele não funciona legal. Aqui a gente vai ter que usar a ferramenta que eu disse que a gente jamais usaria, que é a ferramenta laço, tá? Que é a primeira que a gente vai desenhar. Muito parecida com o que a gente acabou de fazer, tá? Vamos ter que fazer um contorno ao redor do sujeito aqui. Não se preocupe em ser perfeito, não vai. Mas tenta não afastar tanto assim. Ter uma mão um pouco mais firme do que a minha, já ajuda. Tá? Fechei a seleção, está selecionado. Vamos aqui agora em editar e na opção preencher. O comando é Shift F5. Vamos fazer então. Shift F5. Aí ele não faz porque eu baixei a coluna aqui. Então ele vai abrir assim para vocês. Sempre sensível ao conteúdo, adaptação de cor. Aqui talvez ele fale minimamente, mas dá para arrumar, tá? Modo normal, se eu não me engano, a primeira vez que eu abri isso aqui nesse Photoshop, ele veio com multiplicação. Não, normal e preservar transparências, tá? Vamos dar OK. Ele vai pensar um pouquinho e vai eliminar ele da foto. Tudo bem? Vamos desfazer essa marcação aqui, Ctrl D. A gente pode dar uma olhada. Não me parece que tenha problemas, tudo bem? Por que que nesse caso deu certo? Não vai dar certo sempre. Ele é um objeto pequeno, tem um fundo não uniforme, mas vamos dizer assim que talvez dois fundos, que seria o mar, e um pedacinho dessa parte aqui do cais de madeira, tá? Na areia, mas tem um certo padrão. Quando você tem um objeto, por exemplo, igual eu estou aqui na parede, e você quisesse me eliminar, você conseguiria, tá? É só você me selecionar, porque a parede é branca uniforme, ficaria totalmente branca. O problema é quando o fundo ele é um pouco mais complexo. E aí complica um pouco, porque o Photoshop não opera milagre. Ele não vai criar informação mais abstrata, onde ele não tem ideia do que esteja acontecendo. Tudo bem? Então esse aqui é um modo muito simples e prático de você, de repente, eliminar pessoas indesejadas das suas fotografias aí de férias. Tudo bem? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a sobre a ferramenta carimbo, que eu gosto de chamar de ferramenta clone, porque ela realmente clona os objetos. Tudo bem? Mas também é muito utilizada aí para você acabar eliminando objetos, acho que não de uma maneira tão eficiente quanto essa que a gente acabou de ver. Só faltou isso daqui, ferramenta mover sensível a conteúdo. Nossa, uns nomes um pior do que o outro. Mas vamos pegar esse aqui só para mostrar rapidamente o que isso daqui faz. Mesma coisa, você vai ter que fazer a seleção desenhando em volta da personagem. Pronto. O que isso daqui faz? Ele não vai chegar a eliminar, ele vai chegar só a mover, tá? Aqui todas as opções aqui em cima você vai deixar habilitada, transformar ao soltar e obter a amostra de todas as camadas. Sempre deixa habilitado. Vamos nessa parte de cor aqui, vamos colocar numa, sei lá, número 4 talvez, porque eu acho que ele possa ter dificuldades. Por quê? Porque eu vou deslocar o personagem. Então eu vou segurar o personagem aqui e eu vou trazer. Ele não vai duplicar, fica vendo o que ele vai fazer, diferente. Vamos colocar ela aqui. E aqui eu posso diminuir o tamanho, eu vou diminuir um pouquinho, né? Só um pouquinho. Pronto. Vamos dar Enter, ele vai pensar um pouquinho. Pronto, ele simplesmente moveu um objeto de lugar. Tudo bem? Vamos tirar aqui a seleção, a gente vai ver que não está perfeito. Vamos dar um zoom aqui, ó. Pronto. Aqui ao redor não está perfeito. Como a gente consegue eliminar isso? A gente pode pegar a borracha, nesse caso tudo bem, será borracha, tá? E a gente pode começar a eliminar esse contorno em volta dela. Eu vou terminar de eliminar o contorno, para não ficar muito longo o vídeo, daqui a pouco eu volto, tá?
Pronto. E aqui está o resultado. A gente pegou, eliminou o sujeito da foto, a gente transferiu essa garota, ela estava um pouco mais aqui no finalzinho do cais e trouxe ela para a direita. Se você quiser chegar aqui perto um pouquinho e ver se não está nenhum tipo aqui, tem uma certa marcação, o que você pode fazer? Pega a primeira ferramenta aqui, ó, do J, e passa, tá? Se você achar que está marcado demais, quer eliminar isso aqui, ele começa a dar uma suavizada, tá? Beleza, vou pegar isso aqui, eu acho que eu deixei muito marcado. Pronto, ele já deu uma aliviada aqui. Tudo bem? No geral, no modo automático, todos esses modos que eu mostrei para vocês, eu acho que ele fez até um trabalho bastante razoável, sem deixar nenhuma barbeiragem. De novo, o fundo é um pouco mais fácil porque ele é um pouco mais uniforme. Certinho? Antes a foto era assim. Antes de mexer em qualquer coisa, estava assim. Terminou assim. Tudo bem? Então aí um modo de você fazer leves retoques e ajustes na sua fotografia, certinho? Então, a próxima aula a gente vai falar sobre ferramenta Carimbo. Até mais.